Boa noite, meus irmãos. Com muita alegria que eu gostaria de compartilhar esta noite com os irmãos sobre um tema muito importante para a vida cristã. Esse tema é a fé. Mais precisamente sobre o justo viverá por fé. Antes de mais nada, temos que definir o que é fé. Porém, a Bíblia mesmo já define. Então, Hebreus 11:1, podemos ver que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, essa é a nossa fé, a certeza de coisas que não se veem. Eu não posso ver. Só é fé quando eu creio em algo que vai além do que eu posso ver. Então, essa é a fé. Essa é a fé que os antigos falam. Em Hebreus, Hebreus 11 fala bastante sobre a fé de vários irmãos antes de nós, do Antigo Testamento. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. O justo viverá por fé. Eu queria falar um pouco sobre esse texto que aparece na Bíblia 4 vezes. Em Abacuque, no Antigo Testamento, e 3 vezes no Novo Testamento. E a gente então vai ver cada um desses textos. A origem, como foi a primeira aparição, foi em Abacuque, mas eu vou começar com Romanos. Bom, em Romanos, a gente vê um negócio muito interessante, porque Paulo começa a escrever a sua carta aos Romanos, e ele começa a falar sobre o homem pecador. Só que antes disso ele se apresenta e ele fala que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, aquele que crê é salvo. Primeiro do judeu e também do grego. Ele faz aqui a junção entre os judeus e os gentios, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá por fé. Teve um homem na história que falou muito sobre isso. Lutero tinha passado vários anos tentando alcançar as exigências dessa justiça divina. Ele tinha se convencido várias vezes, dormido no chão de cimento por muitas noites seguidas, negou a si mesmo todo tipo de privilégios básicos da vida, esperando que de alguma forma pudesse satisfazer a Deus. Lutero estava sendo levado pelo Espírito Santo a ver seu pecado habitando em seu coração e ainda não sabia que a solução para todo pecado estava exclusivamente na graça gratuita de Deus. Então a primeira coisa que a gente vê dessa fé salvadora é uma fé que eu creio em um Deus que é absolutamente sozinho. Ele age absolutamente sozinho para que o homem seja salvo. E isso é fantástico, porque Lutero aqui, ele olha para tudo isso e fala: meu Deus, nada do que eu posso fazer. Nada eu posso fazer. Mas sim, Cristo faz tudo por mim. Ele já o fez na cruz do Calvário. Esse é o Evangelho da cruz. Esse é o Evangelho da cruz de Cristo. E quando ele se depara com esse texto, ele fala assim: você quer dizer que a justiça pela qual serei salvo não é minha? É uma justiça que é extra, fora de nós, ou seja, a justiça de Cristo. Quando descobri isso, nasci de novo do Espírito Santo e as portas do paraíso se abriram e eu entrei. É impressionante ver homens sendo transformados por este Evangelho, e é por isso que somos comissionados a falar desse Evangelho, porque as almas perdidas elas estão clamando por essa segurança do crente, essa fé do crente. O justo viverá por fé. Outro texto que o próprio Paulo fala
um texto em Gálatas 3:11, e ele fala assim: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. Lembrando que Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele está tão preocupado com os Gálatas por eles ter passado do evangelho somente da cruz por um outro evangelho. Paulo escreve aos Gálatas repreendendo-os por terem passado do evangelho pregado a eles, justificação pela fé, para outro, entre aspas, evangelho, justificação pelas obras. Ó Gálatas insensato, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Gálatas 3:1 e Gálatas 3:5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então ele começa a falar sobre essa fé em Cristo Jesus e que somente por ela, então, o homem é justificado pela fé. Então, apela à experiência de Abraão, e ele vai, um pouco mais abaixo, ele apela a essa experiência de Abraão, e é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificará pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. É grandioso ver essa base bíblica, todo esse argumento bíblico. E em Romanos, Paulo vem descrevendo tudo isso, essa salvação e essa redenção, mas o tema principal dele é exatamente isso, essa justificação pela fé através de Cristo Jesus. E é maravilhoso quando a gente consegue compreender isso. Muitas pessoas vivem suas vidas sem entenderem ainda o que é ter essa fé que nós temos, essa fé que nos faz agir de forma diferente, esta fé que nos faz confiar num Deus que não somente me levou, me tomou do lamaçal de lama, mas me trouxe para a sua maravilhosa luz. Isso nos tranquiliza, isso nos ajuda, é maravilhoso entender isso. E Paulo, o escritor aos Hebreus, também fala sobre isso. Então, Hebreus 10, 37 e 38 fala o seguinte: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá por fé. Quando a gente vê esse texto, a gente começa a entender sobre o que é perseverança. Esse texto está falando sobre perseverança. Eu vejo o versículo 32 do capítulo 10, que fala assim: lembrai-vos, porém, nos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimento. Ele está falando a esses crentes que em dias anteriores foram iluminados, ou seja, receberam, mas sustentastes grandes lutas e sofrimentos. Deus te fala a ter fé em meio de sofrimentos, em meio a circunstâncias difíceis. Olha, veja bem o 35: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, seja perseverante. E o texto continua: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Isso nos garante a salvação em Cristo Jesus. A nossa fé, a fé que é colocada por Deus em nós. Então agora a gente viu ali o texto de Romanos, falando sobre que o justo viverá pela fé. O texto de Gálatas, também falando sobre esse justo que viverá pela fé. E agora aqui essa perseverança, o justo que vive pela fé, perseverante nessa fé.
O meu justo viverá pela fé, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Creia nessa promessa, ele vem, mas enquanto estamos aqui, devemos viver por fé. O justo viverá por fé, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aqui Gálatas 2:20, Paulo vem tratando sobre essa questão da salvação pela fé, e ele tem um problema ali com Pedro, e ele fala assim, e ele continua falando, eu vivo, agora Cristo vive em mim. E é nessa fé que eu vivo. É nessa fé de que Cristo vive em mim. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. John Piper, em sua devocional, Vivemos pela Fé, ao falar sobre esse texto do apóstolo Paulo aos Gálatas, conclui: a fé que justifica é a fé que santifica. Não são dois tipos diferentes de fé. A simples razão pela qual a fé que justifica é também a fé que santifica é que tanto justificação quanto santificação são obras da graça soberana. Eles não são o mesmo tipo de trabalho, mas são ambos obras de graça. Tudo é pela graça. A graça a nós concedida, a fé é uma graça concedida a nós, tanto para a salvação quanto para a santificação. Tanto quando eu creio em Jesus e creio nesse evangelho, entrego a minha vida a Jesus, quanto quando eu sou levado, e aqui é interessante a gente tratar isso, porque a santificação é quando eu sou levado para ela. E eu sou transformado. Olha o que Paulo fala. Essa transformação é importante. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Porque já não é ele quem vive, mas é Cristo que vive nele. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E voltando ali para o texto de Romanos, a gente consegue entender algumas coisas agora, porque o texto parece que fica um pouco mais claro depois que a gente passa por todos esses textos. Pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. John Stott comenta uma coisa bem fantástica, que a questão é se o justo pela fé viverá ou se o justo viverá pela fé. Não são ambos uma e outra verdadeiras? Tanto justiça quanto vida se dão pela fé. Quem é o justo pela fé também vive pela fé. Depois de começar na fé, há de seguir no mesmo caminho. A expressão de fé em fé enfatiza que a vida cristã se dá pela fé do começo ao fim. Que maravilhoso entender isso. Entender que eu tenho fé tanto para a salvação quanto para a santificação. E isso é o que me faz crescer. E é isso que me faz viver. Agora, voltando para o texto original, porque Paulo ele fala sobre isso, fazendo uma alusão ao texto de Abacuque 2:4. E acho que a gente precisa entender um pouquinho da história de Abacuque, porque a história de Abacuque é uma história muito importante dentro da história do povo de Israel, porque trata exatamente de algo que ia acontecer futuro e que Abacuque já não tem muito o que fazer. Vamos entender um pouquinho isso. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por sua fé. O mesmo texto que Paulo comenta no Novo Testamento é descrito aqui em Abacuque 2:4. E aqui eu gostaria de falar um pouquinho sobre Abacuque. Abacuque, diferente dos outros profetas menores, ele não tentou falar para o povo, se vocês não fizerem isso, faça isso para que vocês
não sejam, para que nós não sejamos punidos. E todos os outros sempre falaram sobre o aviso de Deus sobre a punição. E aqui não, aqui tem algumas perguntas de Abacuque, e a gente vê que no capítulo 1, de 1 a 4, a primeira pergunta de Abacuque é: por que fazes nada sobre o mal de Judá? Judá estava perverso, Judá estava vivendo perversidade, e Abacuque ele entende isso e fica muito triste, e ele pergunta para Deus. E a primeira resposta de Deus é: eu sou. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Aqui o que acontece, e aqui a gente precisa entender isso, é que Abacuque ele fala... se você olhar para o texto, ele fala assim: Senhor, o Senhor não está ouvindo, olha o povo como é que está, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não me responde, e aí por que não está fazendo nada com esse mal de Judá? Mas Deus já tinha decidido em punir Judá, e aqui ele vai punir, e ele fala sobre algo que ele iria fazer. E o texto, se vocês continuarem no versículo 5 ao 11, vocês vão ver como Deus vai levantar os caldeus, que eram os mesmos babilônicos, mas ao lado do sul, o norte já tinha sido invadido e acabado, e aqui Deus avisou através de outros profetas, e aqui em Abacuque ele fala: eu vou fazer a sentença, e a minha sentença vai ser grande. Vocês vão ver o que eu vou fazer, vou levantar um povo ruim e vou acabar com o povo de Israel e vou aplicar o meu julgamento. Pergunta de Abacuque: como você pode usar um povo mais perverso do que nós para nos julgar? Aqui do capítulo 1:12 até o 2:1. E aqui Abacuque olha para tudo isso e fala: mas como você vai usar um povo perverso e vai levantar um povo perverso para isso? E aí ele responde: eu também os julgarei. Eu vou punir o povo, eu vou tratar do meu povo, mas eu também vou julgar eles. Não da mesma forma, porque aqui nós cremos num Deus que nos trata, que trabalha na nossa vida. A oração final de Abacuque é impressionante. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da córcia e me faz andar altaneiramente. Meus irmãos, é maravilhoso entender que o cristão, ele começa pela fé, ele entra como filho de Deus, ou através do Evangelho ele entra pela fé e mantém essa fé em momentos como este, em que o coronavírus está aí, em que nossa confiança às vezes fica um pouco abalada. O que podemos aprender com tudo isso? Permaneça na fé. Deus é soberano. Esse mesmo Deus que te salvou, que te tirou do lamaçal, que nos tirou de toda essa perdição, esse mesmo Deus que mandou seu Filho unigênito para nos salvar, esse é o mesmo Deus que há de nos guardar. É o mesmo Deus. Falamos tanto sobre Deus é soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Sobre o coronavírus, o Senhor é Senhor. É grandioso entender isso, mas que possamos, a olhar para os nossos familiares, a olhar para os nossos relacionamentos, a gente olhe e veja: Deus está trabalhando na nossa família, Deus está trabalhando na nossa igreja, Deus está trabalhando nas pessoas que me cercam, Deus está trabalhando na minha santificação.
Isso é fé. Fé que por mais que as coisas aconteçam, os problemas sobrevêm, fé é acreditar que aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la. Então, meus irmãos, que possamos crer realmente neste Deus e que as pessoas possam se converter a Deus através dessa nossa fé que um dia começou quando nos convertemos, quando entendemos a ação de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e esta fé que continua, que pessoas possam se converter a Cristo através disso. Que Deus nos abençoe, que Deus transforme a nossa vida, que Deus nos faça mais crentes, mais fiéis. Ele mesmo disse, será que quando voltar o Filho do Homem terá fé na terra? Isso é uma pergunta que eu queria deixar para os irmãos. Se Deus voltar hoje, como está a sua fé? Lembre-se, o justo viverá por fé. Que Deus nos abençoe.